A gente, na simplicidade, né, na humildade, e Deus trabalha, né? Verdade, meu Lembro Deus. um dia que eu estava orando aqui sozinho, eu olhava para essa porta aí e eu falava, Senhor, se o Senhor trazer alguém, é porque o Senhor está no barco. Agora, se não trazer, é porque eu estou fora do barco. No último dia, quase no último momento, eu falei, eu vou levantar porque o meu rosto já cansou e o joelho também. Daí o Senhor trouxe 4 pessoas. Aí a gente fala assim, quando a gente está para desistir, que a mão do Senhor chega com um sustento. Glória a Deus. Então as orações da gente não é no... Quando a pessoa falava isso lá comigo no monte, lá falava assim, não é no começo, é no fim. Eu falei, mas quanto é esse fim que está tão doído? Não é verdade? Aleluia. E esse dia eu recebi uma palavra que ela falava assim, que a tribulação produz a paciência. Para todo mundo, alguém já escutou essa passagem, já passou, mas a gente até esquece, né? Mas quando ela vem, a gente fala assim, eu vou vigiar naquele lugar, vou vigiar no outro, porque eu já sei onde vem. Mas Deus abençoou, que não foi comigo, mas assim, tentou me alcançar, mas eu falei, quando o Senhor fala, a gente somente obedece, né? E passou por lado, passou nas laterais, mas passou em mim não. Amém? Está chamando o presbítero Rafa aí, em nome do Senhor Jesus. Eu peço à igreja que estende suas mãos para estar orando pelo servo de Deus. Eu sei que era para vir mais gente, mas o Senhor ele faz conforme querer a vontade dele. Muitas das vezes eu já fui em culto que as pessoas falavam assim, hoje está só aqueles que verdadeiramente precisam receber. Mas nós temos que interceder para os que estão lá, porque a gente não sabe o motivo e a gente não sabe o que o adversário cercou eles também, né? Para que eles possam receber. Muitas das vezes, igual eu falo, a irmã veio aqui e aí me ligou, ela já estava indo lá para o outro lado. O inimigo ele tenta tirar a gente do propósito. Quando você vai levar uma palavra de Deus, ajudar o próximo, com aquilo que Deus colocou em você, muitas das vezes o inimigo quer te levar por outros caminhos. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui se encontra o teu servo. Senhor, nós não temos nada para oferecer para ele, mas assim como a tua palavra diz, que se o Senhor revestir, capacitar do céu, trazer palavras sobre a boca dele, Senhor, coloca assim, como o Senhor disseste ali a Jeremias, que nós somos pequenos, mas o Senhor enche de palavras, Senhor, coloca as palavras na boca do teu servo, que venha, Senhor, do alto, para que nós podemos revestir e ouvir, Senhor, que seja correção, que seja palavra, Senhor, de alicerce, de prumo, porque nós precisamos, Senhor, da existência das tuas coisas sobre a terra, para que nós venhamos se livrar cada dia mais e mais da aparência do mal, e que todas as correntes venham a ser quebradas em nome do Senhor Jesus. Usa ele, Senhor, como atalaia, não somente para falar com essa casa de oração, mas para falar com essa nação, para falar, Senhor, nos 4 cantos dessa terra, porque a tua palavra não é pequena, a tua palavra é grande, é poderosa. Quando o Senhor exerce a tua palavra, a nação se prostra de joelho, e até os animais do campo e as feras fecham a boca. Então usa ele, Senhor, assim como o Senhor usou Daniel ali na cova dos leões, e até mesmo o rei veio jejuar, e até mesmo o rei veio obedecer. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, a vida do teu servo em tuas mãos, cobre ele com o teu sangue, a família dele, que ele venha receber de ti também, Senhor, para prover na vida daqueles que precisam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Saúde a igreja capaz do Senhor. Quantos estão alegres nessa noite? Diz amém. Glória a Deus, que alegria, meus irmãos, estar presentes aqui nesta noite, nessa oportunidade, a como foi concedida para estar trazendo a palavra de Deus, amém? 1, 2 ou 3 irmãos aqui, eu acho que eu já vi lá no Monte do Noronha, quando a gente for orar, minha irmã já vi no monte, o pastor já vi no monte, olha só vitória. Meus irmãos, estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores, inclusive eles estão presentes em nome de Jesus, que Deus assim os abençoe. Eu quero fazer menção do texto sagrado que está escrito no livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 1, amém? Quem tem Bíblia, abre a sua Bíblia em nome de Jesus.
Eu quero ser bem objetivo na mensagem que Deus colocou no meu coração, sem perca de tempo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 1, e o versículo é o 1 também. Deus abençoe a vida do irmão José. Glória a Deus, em nome de Jesus, pelo convite que me foi concedido. Deus abençoe a vida dos irmãos que saíram do conforto do seu lar para poder vir nessa casa de oração. Todos acharam a palavra de Deus? Amém. Diz assim o texto sagrado: Elias e o rei Acasias. Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar a Baal-zebub, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Irmãos, talvez a minha tradução está um pouco diferente do de vocês, tá bom? Versículo de número 3. Mas o anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbe, ou o tisbita, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e lhes perguntassem assim: por que vocês estão indo consultar a Baal-zebub, o deus de Ecrom? Por acaso não pensam que há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Amém? Eu quero fazer menção do versículo 2, em nome de Jesus. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebub, o deus com D minúsculo da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Deus grande e poderoso, aqui está a tua palavra, Deus. E eu acredito, meu Pai, que o Senhor já tem posto uma mensagem no meu coração e já tem preparado este povo que está aqui presente, um povo de fé, para ouvir a tua palavra. Eu te peço que o Senhor possa, de uma forma poderosa, meu Pai, fazer com que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Pode sentar, desocupe as tuas mãos, tome seu respectivo assento e adora Jesus. Pode adorar Jesus, porque eu sei que vocês são de monte. Crente que sobe monte gosta de adorar a Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Meus irmãos, eu peço a total atenção aqui nessa noite, porque eu quero ser bem objetivo na mensagem que Deus colocou no meu coração. É um desafio pregar sobre Elias nesta noite, porque ontem o meu pastor pregou sobre Elias e eu saí dali muito edificado. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos declarar acerca de um momento de apostasia a qual o povo de Israel estava vivenciando, e esse tempo de apostasia era por causa de escolhas errôneas que eles haviam feito, tendo em vista que o povo vivia um momento de teocracia. Logo antes, quando o profeta Samuel ainda exercia o ministério como profeta e como juiz sobre aquele povo, nós entendemos que uma época em que o povo vivia, uma época teocrática, era a época a qual não havia rei sobre a face da terra que reinava o povo de Israel, mas era uma época a qual Deus, ele reinava 100% aquele povo. Quando o povo precisava de Deus, o povo falava com o sacerdote falava com Deus, e muitas das vezes o sacerdote trazia uma mensagem para aquele povo, aleluia. Mas o interessante é que Deus sempre levantava profetas para poder falar com aquele povo. Agora, aquele povo passa a ser reinado por homens, por reis, de primícia escolhidos por Deus, mas os reis se corrompiam
seguiam, os reis decidiam seguir os seus próprios caminhos, e nós entendemos que de todos os reis que foram levantados e escolhidos a dedo para reinar sobre o povo israelita, Acabe, ele foi o pior dos reis que reinou sobre aquele povo, porque se não fora pouco, se não fora bastante, ele seguir segundo o caminho de seu pai, Acabe se casa com Jezabel e traz então uma perversidade para dentro do contexto israelita. A Bíblia diz que o ministério de Acabe foi um ministério fracassado, porque todo homem que recebe o ministério e se aparta do centro da vontade de Deus, o ministério dele fracassa. Agora Acabe tem um ministério completamente fracassado, depois que ele vai para uma guerra juntamente com Josafá, sem a direção de Deus. A Bíblia diz que Deus levanta um profeta para poder falar com ele: olha, não é para você subir para a guerra não, porque Ramote de Gileade não é tua, não é para você ir para a guerra, porque se você for, você vai morrer. Enquanto 400 profetizou bênção dizendo que era para ele ir, um se levanta dizendo não vai. Mas Acabe é um rei perverso, Acabe é um rei desobediente, e a Bíblia diz que ele vai e na peleja ele morre. Agora Acasias, ele começa a reinar no seu lugar, e eu entendo, lendo a Bíblia Sagrada, que Acasias, ele conhecia o Deus de Israel. Acasias, irmãos e irmãs que estão aqui presentes, ele conhecia, e é impossível um rei reinar sobre Israel e não conhecer aquele povo, porque o povo de Israel tem história com Deus, o povo de Israel tem uma caminhada com Deus. Por mais que eles fracassaram, por mais que eles caíram da caminhada, a história deles não foi apagada pelas quedas que foram sucedidas. Acasias conhecia a Deus, mas como todo rei, ele assumiu, mas como que todo rei assumiu o reinado daquele povo e caiu, o diabo também estava de olho em Acasias, a fim de fazer com que ele viesse a conduzir a nação israelita à queda, a fim de fazer com que ele viesse a conduzir a nação de Israel a um tempo de apostasia. Aleluia, eu já quero trazer aqui nesta noite para que você venha entender neste lugar, não importa o lugar que Deus te colocou, o diabo ele sempre tem um plano, o diabo sempre tem um projeto para fazer você cair, para fazer você tosquenejar. Mas levante a tua mão aqui nesta noite em nome de Jesus, porque eu tenho uma palavra profética para quem ainda acredita em profecia, para quem ainda acredita em palavra liberada. Ei, o diabo não vai derrubar você da onde Deus te colocou, porque todas as vezes que Deus ele quer levantar alguém, ele coloca no lugar mais baixo, mas todas as vezes que o diabo ele quer derrubar alguém, ele coloca em um lugar mais alto. Sabe por quê? Porque a Bíblia declara que Acasias está no terraço do palácio, ele está em um local alto, e a Bíblia declara que do terraço ele cai, e agora ele está enfermo, e estando ele enfermo, a Bíblia diz que ele envia mensageiros que trabalhavam para ele, para ir perguntar a Baal-Zebub, que era Deus de Ecrom, que era uma cidade filisteia, para perguntar para o Deus pagão se ele iria receber a cura daquela doença. Aí eu digo, o diabo permite Acasias cair lá de cima, porque o diabo sabia, irmã Regina, que o coração dele estava voltado a buscar outros deuses. Ei, eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, o diabo pode até permitir uma situação e até forjar um momento para poder te derrubar, mas é aonde o seu coração está que vai determinar o Deus que você vai buscar. Ai meu Deus do céu, eu estou pregando para crente aqui nessa noite, que Deus está dizendo assim como eu permiti a Jó, o diabo tocar em tudo que ele tinha depois nele, menos na vida. Eu estou permitindo com crente aqui nesta noite, mas aquele que está com o coração fitado no céu, aquele que está com o coração completamente confiando em Deus, não vai procurar Baal. Por quê? Porque sabe que ainda tem Deus em Israel. Será que tem alguém aqui nessa noite que ainda acredita nisso? Ele mandou rebelde que ele manda a palavra sai. O diabo permite uma situação e forja para Acasias cair. Vou repetir, quando o diabo quer derrubar
está dizendo para a gente aqui, que está pensando em desrespeitar o processo. Tu desrespeita o processo, você quer adiantar o deserto, mas você vai ficar como o povo de Israel, só dando volta, porque tem gente que nunca sai do lugar, dá 2 passos, dá uma volta, dá 2 passos, dá uma volta, porque não entendeu que o processo é necessário. Mas levante a tua mão aqui nessa noite, porque Deus já está dizendo: eu derramo sobre a tua vida a capacitação para você entender que é necessário passar pelo deserto. E sabe o que é mais bonito? O crente que crê em Deus e que respeita o processo, ele passa pelo deserto, mas faz que nem um louvor: vou passando pela prova, murmurando não, reclamando não, mas dando glória. Cadê? Meu Deus, oh glória. Será que eu estou pregando para alguém aqui dessa forma? Está passando pelo deserto, abriu a gaveta da estante e não tem nada, mas ergue a cabeça e diz: nem só de pão viverá o homem. Ai meu Deus do céu, eu vim pregar uma palavra revelada aqui, porque eu sei que tem crente aqui nesse lugar que ainda tem um entendimento profético. Ei, tá difícil, tá doendo, permaneça fiel nessa aprovação, porque eu garanto para você que se você não se alimentar das barganhas e dos pratos que o diabo está te oferecendo, existe um banquete do rei te esperando no final do deserto. Eu vim aqui com uma mensagem nesta noite, porque o diabo olhou para Acasias e falou: ai, de rebidagasou de bedequésia, o povo que ele está reinando não é um povo qualquer, então eu ponho ele no alto, eu deixo ele soberbo, depois eu derrubo ele e mato ele. Ai meu Deus do céu, Deus está dizendo: a obra é linda, mas se você se ensoberbecer, Deus permite o diabo te tocar. Ai meu Deus do céu, o projeto é grandioso, mas se ensoberbecer, Deus abate. É melhor ser abatido por Deus do que levantado pelo diabo. Eu vim pregar aqui nesse lugar, eu não vou poder brincar, porque eu sei que Deus está aqui. Deus olhou para ele, eu derrubo. Deus olhou para você, vou derrubar. Mas Deus trouxe um profeta para poder trazer uma mensagem aqui nesta casa: o diabo não vai te derrubar, porque Deus está limpando toda soberba. Olha aí, olha na marcha. Quem é da marcha vem comigo, quem é da oração vem comigo, quem tem entendimento profético venha, porque Deus está falando na casa. Começou a ficar soberba, eu contemplei, agora deixa a minha palavra limpar. É o que Jesus disse para o discípulo em João capítulo 15: mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Ela é mancho com maneira flácia. Eu estou sentindo Deus aqui na casa. Ai meu Deus do céu, o diabo só derruba quem dá brecha, porque Acasias caiu, mas ainda tem oportunidade, porque ele sabe que tem Deus em Israel, ele sabe que tem Deus. Meu Deus do céu, oh glória. Deixa eu pregar, porque quando a gente sente Deus, a gente que é pregador pentecostal fica empolgado. Eu estou sentindo ele aqui. A Bíblia diz que Acasias levanta, aleluia, os seus mensageiros, entrega para eles uma mensagem: eu estou enfermo. Agora vocês vão perguntar: Baal-Zebub, o Deus de Ecrón, que é uma cidade filisteia, e pergunta para ele se eu vou sarar. Aleluia. Eu acredito que existia um profeta do Deus de Ecrón, existia intermediador do Deus de Ecrón. E sabe qual que é a mensagem dos profetas de Deus de Ecrón? Ele olha para o ímpio e fala: seja abençoado, seja curado. Ele olha para o perverso que está fazendo o povo de Deus pecar e cair, e diz: tu vai ser curado, mas a cura nunca chega. Tu vai ser restaurado, mas a restauração nunca chega. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Deus só dá vitória para crente fiel, que paga o preço na madrugada. Mas é uma geração de profeta de Ecrón, oh glória, que quer ir e determinar cura sobre homem, sobre mulher, que não tem compromisso com Deus. Mas eu vim como profeta Elias aqui nessa noite para dizer: Deus está derrubando uma geração de profeta de Ecrón e está levantando profeta de Deus na casa de Deus.
para profeta de Baal. Ai, meu Deus do céu. Mas eu tenho espaço para homem e mulher que ainda tem compromisso com a palavra do Deus de Israel. O Deus de Israel. Ele é provação de quebra. Os mensageiros estão indo e a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele se levanta, ele vai Regina, passou na frente para poder falar com Elias. O profeta de Deus é diferente, porque aonde quer que ele está na sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque o homem, ele vem de um anonimato, ele foi perseguido por Jezabel, ele se escondeu na caverna, ele pediu a morte debaixo do pé de zimbra, mas ele estava preparado para ouvir a voz do eterno Ei. Processo não determina o teu momento, porque tem gente que está dizendo, não estou ouvindo Deus porque estou no processo. Esse processo é diabólico, porque o processo de Deus, ele te aproxima do Pai e te faz ouvir a voz dele. Ai, meu Deus do céu, é uma geração que diz, eu estou fraco porque estou no processo, eu não prego porque estou no processo, eu não emprego os mistérios porque estou no processo, eu não subo mais um monte porque estou na prova. Mas que diabo de prova é essa, rapaz, que te está afastando de Deus? Oh glória, o processo que vem de Deus te aproxima dele, te aproxima dele. Será que tem alguém que acredita nisso aqui? Será que tem alguém? É barachude que é rebaixo. Aleluia. Elias está preparado para escutar a voz de Deus. Ela é macho, a sépia. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor fala para ele, olha Elias, tem uns mensageiros ali que está indo consultar a Baal para o rei. O rei não é rei de nação qualquer, é rei do meu povo. Agora você vai e você para eles onde eles estiver, e você manda eles voltar com uma mensagem de Deus. Manda eles voltar com uma mensagem de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Elias, ele se levanta, porque o profeta de Deus, ele está preparado para ouvir e para acatar. Sabe por quê? Porque tem gente que está ouvindo aqui, mas não está acatando a voz do Eterno. Está até ouvindo aquilo que precisa ser feito, mas não está fazendo. Está até escutando aquilo que precisa ser falado, mas não está falando. Mas Deus está levantando aqui nessa noite profeta do anonimato, não para poder passar a mão na cabeça não, mas é para poder pregar a mensagem da santidade, do arrependimento, da vinda de Jesus, do arrebatamento. A minha mensagem precisa ser cristocêntrica, porque nós vivemos uma geração em que o povo quer alimentar a ponte, o povo quer entregar mensagem coach, que em nada alimenta as ovelhas. Mas eu profetizo na autoridade da palavra que esta casa aqui, que está sendo levantada e que já foi levantada por Deus, é uma casa de profeta verdadeiro, que ouve a voz, ouve, é verdade, que acata, é verdade, que emprega, é verdade. É para chute como ele é fácil. Deus poderoso, aleluia. Alamanda cai, as mensagens dos profetas de Baal. Você vai ser curado. Pode ficar em cima do muro, não tem problema não. Busca Baal, depois busca o Deus de Israel. Mas a mensagem de Elias é: tem um Deus em Israel, não precisa procurar Baal. Aí, calaçude que é bebência. Uma geração que quer ficar em cima do muro. Mas eu tenho um recado para você, goste você ou não, o muro tem dono, e o dono do muro é o diabo. Sai! Elias se levantou e a Bíblia diz que ele encontra com os mensageiros. Quando ele encontra, ele entrega a mensagem: olha, vocês vão voltar agora e vocês vão falar para Acasias. Olha, Acasias, por que você foi consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrón? Porventura não há Deus em Israel? Por causa disso, por causa dessa teimosia, rebeldia, apostasia, oh glória, oh glória, oh glória, da cama a qual tu subiste não descerá, mas certamente morrerá. Ai, meu Deus do céu, a Bíblia diz que os mensageiros, eles vão sentido ao palácio, e quando ele chega, eles entregam a mensagem para o rei.
Sabe qual que era a mensagem que os mensageiros estavam transmitindo para o rei Acasias? Você é rei, você nos deu uma ordenança para nós cumprir, você é rei da terra estabelecido pelo homem, mas nós encontramos um no meio do caminho que a autoridade dele é diferente e o rei que ele serve não é daqui, portanto ele tem mais autoridade. Você falou para ir, ele mandou para voltar, então nós estamos voltando para entregar a mensagem verdadeira. Se Deus mandar você ir, você vai? E se Deus mandar você voltar, você volta? Eu estou sentindo Jesus neste lugar. Pega isso em nome de Jesus. A palavra de Deus declara agora que os mensageiros falam para o rei Acasias, e a Bíblia diz que Acasias olha para os mensageiros, e Elias foi para o monte. Elias entregou a mensagem e foi para o cume do monte. Elias não é bobo, ele sabe que quem tem compromisso com a palavra não pode sair da fiação. Quem tem compromisso com a verdade entrega e sobe monte. Jesus ainda nem tinha se manifestado, mas eu já vejo Elias aprendendo com Jesus, porque João falou que ele era um verbo, não havia manifestado em carne, mas ainda era o verbo que falava com o mesmo. Sabe por quê? Jesus pregava e depois subia para o monte. Jesus curava e depois subia para o monte. Aí de que rebácia, curar, pregar, revelar, profetizar, ganhar almas campo, subir para o monte, intimidade, fortalecimento. Oh meu Deus do céu, Deus está dizendo para nós, por intermédio da vida de Elias, aleluia, a perseguição virá, mas se você estiver na fiação, meu amigo, o diabo não te toca. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo Jesus aqui nessa palavra, né? Ai meu Deus, é Jesus ensinando a pregar e fazer e permanecer na fiação, e Elias dizendo: eu entreguei a mensagem, agora eu não vou para o WhatsApp falar mal da vida de ninguém. Eu entreguei a mensagem, agora eu não vou para o grupo da família falar que a mensagem que eu entreguei foi dura e que não sei o que não. Ai, saia. Eu entreguei a mensagem, agora eu não vou gravar live no TikTok para poder defamar a igreja que foi entregue, não. Eu vou para o monte, porque eu entreguei a mensagem, agora eu vou escutar a voz de Deus para saber quais são as próximas coordenadas. Ai meu Deus do céu, uma geração que ouve a mensagem, entrega e depois sai espalhando, mas Deus está procurando alguém que ainda sabe guardar o segredo de Deus. Ai meu Deus, Deus está procurando alguém. Vou pregar a palavra revelada, me perdoe os teólogos, eu preciso pregar, eu estou sentindo ele aqui nesta noite. Deus está procurando alguém que sobe monte, Deus fala com ele e ele guarda o segredo, porque é uma geração de profeta bocudo. Deus fala aqui, já está transmitindo para todas as nações da terra, mas Deus está dizendo: os íntimos eu conheço, aqueles que ainda guardam os meus segredos eu conheço. É manto. Se não der para dar glória, dá ai. Deus está presente na casa. Oh glória, segura em nome de Jesus. A Bíblia diz que entregando eles o recado para Acasias, Acasias olha para eles e fala: ó, é o seguinte, a mensagem foi entregue, agora fala para mim como que estava vestido o homem que vos saiu ao encontro. Oh glória, a palavra de Deus declara que aqueles meninos, jovens, homens, não sei, mensageiros, eles falam: olha, era um homem vestido de pelos de animal e com um cinto de couro. Meu Deus do céu, na hora que os mensageiros olham e falam, a Bíblia diz que o rei Acasias reconhece na hora: é Elias, o profeta de Tisbe, ou o Tisbita. Ai, eu aprendo uma lição poderosa aqui, meu Deus, porque os mensageiros não falaram o nome do profeta para o rei, mas falaram como ele se vestia. Ai meu Deus, me segura, Jesus, eu vou entrar numa área estreita aqui neste lugar. Sabe por quê? Porque o rei reconheceu o profeta pelas vestes. Eu sei, não vim pregar uso e costume, mas profeta de Deus sabe como se vestir, a mulher de Deus sabe como se comportar, o homem e a mulher de Deus dá testemunha aonde passa, porque aonde está passando tem alguém olhando e está dizendo: a veste de crente
vergonha também. A veste é de crente, mas as palavras que saem da boca não é torpe. Ei, eu não posso ser hipócrita, porque Acasias conheceu Elias. Por quê? Por causa das vestes que eles vestiam e do lugar que ele era. Sabe por quê? Porque o profeta que é profeta tem endereço. Ai, vou falar, Jesus. Profeta que é profeta, pastor, ele tem endereço. É uma geração de profeta que bate no peito e fala: mas a igreja somos nós. Eu não preciso ser submisso a ninguém. Eu não preciso estar debaixo de autoridade de ninguém. Eu não preciso estar debaixo de cobertura espiritual de ninguém. Aí dá um passo e cai, dá 2 passos e cai 2 vezes. Deus está dizendo: o profeta que é profeta, ele tem endereço. E sabe o que é mais interessante? Ele tem endereço da onde que encontra. E se você procurar, aleluia, no local onde ele se encontra e não achar, da mesma forma que ele tem endereço de localidade na terra, ele também tem o endereço que foi prometido para ele na eternidade. Quem tem endereço na terra tem endereço no céu. Para suja com a face. Ai, meu Deus do céu, aleluia. Elias, o profeta de Tisbe, ele tinha endereço. Deus poderoso, aleluia. Você não é igreja, você é membro. Glória a Jesus, glória, glória. Igreja é corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Depois da glória, da essa vitória. Você é membro do corpo. O membro que fala do corpo não serve para nada. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que a fúria de Acasias se levanta contra Elias, sabendo que ele era homem de Deus. Não é porque você ora, não é porque você jejua, não é porque você busca, que isso vai te isentar das batalhas espirituais. As pelejas, elas vêm, os momentos difíceis, eles vêm. O que vai determinar o teu momento é a posição que você está quando as lutas vier sobre você. Ai, meu Deus do céu, sabe por quê? Porque tem pessoas que vem a luta, vem a prova, vem a adversidade, mas está estruturado como Elias, porque o monte representa o local de estrutura. A Bíblia diz que Acasias levanta o capitão com 50 soldados, e era típico eles formarem capitães com 50 soldados, e envia atrás de Elias. O foco de Acasias era matar o homem de Deus. O foco de Acasias era tirar a vida do profeta. E qual era o foco de Elias? Permanecer no local da intimidade, só ouvindo a voz de Deus, obedecendo. Ai, meu Deus da glória, quem é do manto está entendendo o que Deus está falando aqui nesse lugar. Qual é o foco do diabo? Matar, roubar, destruir, acabar com a tua casa, acabar com a tua família, acabar com o teu ministério. E qual que deve ser o teu posicionamento? Sobe monte, desce monte, está debaixo de cobertura, debaixo de obediência, enquadrado na palavra, guiado pelo Espírito. É assim que Deus quer a sua igreja. Aleluia. Capitão, ele chega, já estou caminhando para o final. 5 minutos no ar. A Bíblia diz que o capitão de 50 chega perante o monte. Elias está no cume do monte. Os capitães estão embaixo. Eles chegam e a Bíblia diz que eles falam: o rei Acasias mandou você descer. Meu Deus. O Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Quem que mandou descer? Fala mais alto. Quem mandou descer? O rei Acasias mandou descer. Eleva de comer flacha. Labacumi neremando rebedequez. Eleva aquela súbita camão do rebe a flasévia. A Bíblia diz que Elias se levanta e ele lança logo um desafio. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Meu Deus, a Bíblia declara, meu Deus do céu, que desce fogo do céu. Elias é o profeta do fogo. Ah, meu Deus da glória. Ele ora, ele pede, ele lança o desafio. E agora desce fogo do céu e consome aquele capitão e os 50 soldados.
Quando o homem está posicionado diante de Deus, preparado para obedecer a tua voz, ele pede e Deus atende, ele pede e Deus escuta, ele pede e Deus ele executa. Ei, pedir e não receber porque pedis mal. Você pede, Deus não faz. Vou te dar um segredo, e se você quiser tu pega, se posiciona para tu ver se Deus não responde a tua oração. Se posiciona para tu ver se Deus não começa a consumir os teus inimigos. E eu estou dizendo espiritual. Elias estava posicionado, e isso fez ele receber a resposta que vem do alto. Tá bom, o fogo desceu do céu, consumiu. Pode adorar, quer adorar Jesus? Fica à vontade. Aleluia. Meu Deus, o fogo desceu, consumiu os 50, consumiu o capitão, mas Acabe não desiste. E o homem de Deus tem que continuar posicionado. Porque tem gente que vence uma batalha, entra na peleja, vence uma batalha e depois para, estaciona, como se nada mais fosse acontecer. Meu amigo, vencer uma, a próxima vai ser mais pesada. Mais posicionado que você precisa estar. A Bíblia diz que agora Acasias envia mais um capitão. E o bicho é arrogante, viu, pastor José? O caba chega e o texto sagrado declara que ele olha para cima porque o homem de Deus tem uma posição alta, porque tem obediência. Amém? Amém. Glória a Deus. Papai. Coisa linda. Aquele que o diabo colocou em cima e depois derrubou, aquele que estava embaixo de Jesus e exaltou. Isso aqui é mistério, irmão. Pega que tem entendimento profético. Aleluia. Esse homem ele chega, esse capitão de 50, e a Bíblia fala, já vou fechar minha Bíblia para você entender que a gente já vai finalizar. A Bíblia fala, meu Deus do céu, que ele olha para Elias e fala: olha, o rei mandou você descer depressa. O homem foi arrogante, não sabia com quem ele estava falando. Como assim? Elias era um super-homem? Não, ele era um homem sincero diante de Deus. Ele era um homem obediente diante de Deus. Não é sobre Elias, é sobre o Deus que Elias estava servindo. Porque tem uma geração rebelde, profana, batendo no peito e dizendo: não toca no profeta, que senão Deus mata. Aí Deus está olhando do céu e está dizendo: não se posiciona não, para você ver que toca, te mata e ainda é lançado no inferno. Ai, meu Deus do céu, é porque a Bíblia diz: não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Mas para quem ele falou, tinha posicionamento. O profeta é escolhido. A proteção vale se você estiver posicionado. Ananias e Safira era crente. O dia que eles mentiu, o Espírito Santo matou. Só que nós não pregamos o Espírito Santo que mata. Nós pregamos o Espírito Santo que renova, que batiza, que dá bênção, que revela o profundo e o escondido. Mas não pega o Espírito Santo, aleluia, que olha para ele e fala: vendeu por esse preço? Foi mentira, desce. Aí ela fala: vendeu por esse preço mesmo? Foi. Ah, mentira, desce. Eu vim aqui pregar o Deus que dá vida, mas o Deus que também mata se for necessário. Então sai desse adultério, então sai dessa fornicação, então para de mentir, então para de se meter em negócios alheios, porque o mesmo Espírito que dá vida é o Espírito que mata aqui nessa noite. Deus Santo, meu aleluia. Elias se levantou, e eu quero entender o pensamento na mente de Elias. Esse homem está arrogante, mas ele se esqueceu que ele está debaixo de uma autoridade das mãos do homem. Ele está debaixo da autoridade do rei. Eu estou debaixo da autoridade do Rei dos Reis. Ei, não se preocupa não. Se você estiver debaixo da autoridade do Rei dos Reis, ele te protege. Eu vou repetir porque eu acho que alguém não entendeu. Se tivesse entendido, daria um brado de glória. Meu Deus! Aí, Deus te protege enquanto você permanece na obediência. Mas o dia que você desobedecer, ele te dá oportunidade, porque ele é longânimo. Mas se a desobediência permanece,
mas quem tem convicção que está debaixo das potentes mãos do Eterno, fique tranquilo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus dará ordem aos teus anjos e não deixará você tropeçar com teu pé em pedra. Fogo desceu do céu, consumiu aqueles soldados. E a Bíblia diz que Acasias não adianta, porque o inimigo não te existe, ele vai tentar te matar de todo jeito. E você precisa continuar posicionado do mesmo jeito. Na primeira tentativa ele não consegue, na segunda, se você der brecha, ele consegue. Porque tempo de vitória não garante a permanência. Porque tem gente que está dizendo: tenho 50 anos de crente, até hoje venci peleja. Mas no dia que você der brecha, o diabo te derruba. No dia que você vacilar o teu pé, o diabo faz você cair. Então, o posicionamento precisa ser permanente. Aleluia, meu Estou posicionado hoje, permaneço amanhã, depois da manhã, e até Jesus voltar. Eu estou pregando para uma igreja que permanece posicionada, não para crentes inconstantes. Está no monte hoje, amanhã está no púlpito. Está no monte hoje, amanhã está na noitada. Está no monte hoje, amanhã está mentindo, enganando o pastor, deixando de exercer aquilo que Deus ordenou. Não faça isso, meus irmãos. Essa geração de obreiros já está peregrinando por aí, mas ainda tem um povo fiel, como Elias, que permanece na aviação com Deus. Acasias envia o último soldado. São minhas últimas palavras para finalizar. Ele chega, só que agora ele olha. Pera aí, imagina ele olhando pro chão, vendo aquela cinzeira no chão dos companheiros dele que foi morto, né? Ele olha, pera aí, esse cabra é o homem de Deus. Quem tentou contra ele morreu. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que você não está entendendo o conselho de Gamaliel. Porque Gamaliel se levantou e a Bíblia Sagrada declara que ele lança uma palavra: não toquemos nesse povo, porque já tentaram tocar e morreram. Se eles são de Deus, eles vão prevalecer, a obra vai crescer. Mas se não for, eles mesmos se desfarão entre eles. Meu Deus do céu! Aquele mensageiro entendeu, peraí, já pelejaram contra ele e morreram. Eu sou bobo nada, mas tem uma geração teimosa que insiste em perseguir servo de Deus, insiste em tentar derrubar quem Deus levantou. Cuidado, não toque em quem tem depósito de oração no céu, em intimidade com Deus, que você já perdeu faz tempo. Não toque, isso é perigoso. Amém? Eu não estou dizendo que o crente é intocável, mas eu estou dizendo que quem tem intimidade, Deus se responsabiliza por ele. Glória a Deus. Esse mensageiro se curva. Ele fala: Elias, peço-te que seja preciosa aos teus olhos a nossa vida e desses que me acompanham. Porque fogo desceu do céu e consumiu os 102 que vieram, foram mortos. O rei pediu para você descer ali. Desce. Meu Deus do céu. Olha Deus preparando a mesa diante dele na presença do Senhor. Agora a Bíblia diz que o anjo do Senhor fala para Elias: agora você desce. Meu Deus, porque tem gente que quer se amostrar. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu vou nesse negócio, eu resolvo tudo e que não sei o que. Mas Elias é temente a voz de Deus. Enquanto ele não escutou o Senhor falando com ele, ele não desceu. Só vai depois que Deus falar com você. E Deus está me dando uma revelação aqui neste lugar. Ela manda a Sibidéia Flácia. Ela manda o Lamburi de Revenor-Eblequésia. Deus está dizendo para alguém aqui neste lugar: ei, você vai, mas quando Deus falar com você, se ainda não falou, permaneça no lugar que Ele te pôs. Amém? O anjo fala com Elias, Elias desce, se apresenta diante de Acasias, entrega o recado pessoalmente. A Bíblia diz que a palavra da boca do profeta se cumpre por completo. Acasias morreu e uma nova história
é construída sobre a vida daquele povo. E nos demais feitos e Acasias, porventura não está escrito no livro das crônicas, assim diz o texto sagrado. Amém, meus irmãos? Quantos entenderam a mensagem aqui nessa noite? Diz amém! É um prato de glória a Deus. Presta atenção, Deus está me dando uma revelação aqui nesta noite. Aqui no nosso meio tem uma mãe, a Narsude que é revés. O único que eu conheço que mais ou menos é o pastor José, e mais ou menos, aleluia. Mas aqui no nosso meio tem uma mãe, e você tem um filho, e esse seu filho, ele está envolvido no corre, na criminalidade. E hoje, Jesus está dando grande livramento para ele, por intermédio da tua vida e a tua vida do revasso. Cadê essa mãe? Derramando reverso, derramando reverso. Ando que revidar açude com banda reflácia. Deus tem projeto, não tem? Deus é lindo. Deus, ele sabe como trabalhar e ele livra os teus. Permaneça fiel, mulher. Elemante, o convidel, recide que é mandou reblécia. Porque eu vejo uma troca. Sabe o que Deus está falando para mim? Eu troco a ponto 40 pela ametralhadora de 66 calibre, que o tiro dela, ela penetra na divisa da alma e do espírito e percorre entre juntas e medulas. Hoje Deus faz uma promessa para os teus. Eu tiro de lá e ponho no meu altar ao meu tempo, mas antes eu provo, diz o Senhor. Pode receber de Deus. A igreja exalta Jesus. Exalta Jesus. Crente que sobe do monte e parece que tem a visão de raio-x. Ele sabe quando é Deus que está falando. Ai, meu Deus do céu. Deus, ele manda dizer para alguém aqui neste lugar, meu Deus do céu. Ei, você já não entregou na mão de Deus? A partir do momento que você falou, aí, eu entreguei nas tuas mãos, mas está colocando a tua, Deus tirou as dele. Se prepara para as consequências, diz o Senhor. Meu Deus, irmão, uma vez que nós entregamos alguma coisa na mão de Deus, está entregue, é na mão de Deus. Verdade, meu Deus. Espírito Santo de Deus, meu Pai. Aleluia. Uma irmã, acho que uma semana atrás, ele mandou mensagem, não vou nem dar pista de quem é, porque isso é feio, antiético. Ele mandou mensagem falando: olha, Rafael, meu filho para mim não tinha jeito, e aí eu entreguei ele na mão de Deus. Só que eu não sabia que entregar na mão de Deus, Deus fazia isso. Por quê? Deus quase matou o filho dela. Se envolveu num problema. Se eu falar o problema é pista também, eu não gosto de ser feio. Se envolveu num problema, ficou acamado, foi enviado para o hospital das clínicas para fazer cirurgia. E Deus tocou exatamente no ponto a qual se vangloriava. Está no leito, já faz uns dias. Não consegue trabalhar, não consegue fazer mais nada. Meu Deus do céu. Quando você entregar na mão de Deus, não se assuste com o que Deus vai fazer. É verdade. Porque Deus, ele sabe trabalhar. É dessa maneira. Quando você entrega na mão de Deus, Deus, ele sonda. E ele olha, se eu salvar e pôr, ele cai. Então eu mato de uma vez e levo para o céu, que pelo menos eu não perco. Deus faz isso, irmãos. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quando recebe a palavra de Deus aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Eu acredito que eu fui fiel àquilo que Deus me entregou nesta noite. Aleluia, Jesus. Porque a palavra, ela tem um contexto a ser seguido. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, a gente entrega a revelação que a mensagem está trazendo para o tempo atual. Amém? Agradeço, meu querido pastor José, pela oportunidade. Exalta Jesus. E esse é o retorno de Deus. Obrigada, meu Deus, porque tu és fiel, poderoso.
Senhor. E maravilhoso, meu Pai. Continua trabalhando aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Porque operando, Senhor, em Continua capacitando. Senhor da glória. Vai trabalhando, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Com voz de trombeta, assim como o Senhor chamou ele. Em nome do Senhor Jesus. Alaga a tua tenda em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é quem mostrou. O Senhor é quem diz, assim como o Senhor tirou, não para ficar escondido na caverna, mas sim para fazer o querer e a vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, grandes aflições, o Senhor já fez com que você passasse, mas até aqui Ele tem te sustentado. Glória a Deus! E agradeço também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como Tu és maravilhoso, meu Deus, aleluia. Glória seja dado o Teu nome, Jesus. Nas alturas, meu Deus, aleluia. E agora, grande alegria, né? Até a minha voz está meio ruim, que eu estava dando tanto glória ali que eu secou da minha garganta. Mas